Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast do Jornal Nossa Cidade e hoje a gente está recebendo o Bruno Gabriel, que é candidato a vereador em São Bernardo, tem aí uma ampla trajetória política, trabalhou com diversos políticos, amigo também aí do pessoal do MDB. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Paula, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite ao jornal Nossa Cidade. Isso. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pela iniciativa em entrevistar candidatos a vereador aqui de toda a nossa região, dando espaço e voz e vez a todos que têm boas ideias, boas propostas. E muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, que eu sei que agora a correria é grande, né? Época de campanha eleitoral, vocês não param. Gente, vai ser um podcast mais rápido, porque eles têm um compromisso aqui. Eu acabei atrasando para que a gente pudesse começar a gravação. Então a gente vai fazer um podcast mais rápido, mas depois a gente deixa também as suas mídias sociais. Claro. Se quem quiser, pode também te procurar por lá. Bruno, me conta, como é que foi que você começou na vida política? Paulo, eu comecei com 19 anos. Na verdade, a minha trajetória vem do movimento estudantil. Eu tive a oportunidade de estudar e de me graduar na Fundação Santo André em administração de empresas. E na Fundação Santo André eu conheci muito cedo o movimento estudantil. Eu fui atleta da Atlética Geral, como jogando futebol, que é uma paixão, como todo garoto do Brasil, também sonhei um dia em ser jogador de futebol. Só quando eu vi com 18 anos que eu não tinha tamanha habilidade como os outros tinham, eu entendi que eu precisava estudar e o futebol me deu acesso. Então, pude ser atleta, pude ter um pouco ali de bolsa de estudos e isso foi importante para a minha formação acadêmica. E participando da Atlética, eu conheci o movimento estudantil. Eu tive a oportunidade de presidir a Atlética Geral da faculdade, de ser um dos reorganizadores do centro acadêmico, de refundar a empresa júnior da universidade. E ali na fundação, viver de verdade o centro universitário, participar ativamente da vida ali acadêmica, conversando, criando relacionamentos, rede de contatos, networking. E isso foi muito legal, porque em 5 anos que eu fiquei na faculdade, ali na Fundação Santo André, na minha graduação e início de uma pós-graduação, eu vivi intensamente esse processo e a partir do movimento estudantil tive o convite e para começar e dar início a um processo ali de militância política. E aí muito cedo, são 16 anos de ativismo político, eu tive a oportunidade de conhecer o Coronel Edson Sardano em Santo André e participar da minha primeira experiência de campanha eleitoral. E foi uma enorme aventura e com ele eu pude aprender coisas que são muito importantes, então gostei muito de participar disso, me deu um amplo acesso, uma nova visão de vida, de cidade, de cidadania e etc. Depois disso, procurei me filiar a um partido político, me filiei ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que é onde eu estou há 14 anos. Costumo dizer, Paulo, que assim, eu tenho 16 anos de ativismo político, 14 no mesmo partido. É fiel. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, eu me mantive no mesmo partido, militando, conhecendo, construindo políticas públicas ao lado de grandes líderes com quem eu pude conviver ao longo desses 16 anos, que foi o deputado Baleia Rossi, o deputado Jorge Caruso, o deputado Itamar Borges, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o Paulo Scaff, o presidente Michel Temer, a ministra Simone Tebet, enfim, tantos nomes políticos dentro do partido que eu escolhi construir, participar e onde eu construí também minha carreira. Sendo presidente da Juventude em São Bernardo do Campo, coordenador regional da Juventude no ABC, presidente estadual da Juventude no estado de São Paulo, depois fui convidado pelo deputado Baleia para assumir a coordenação nacional dos núcleos e em Brasília coordenar a formação, a nova formatação dos núcleos no Brasil inteiro e aí voltar para minha cidade, hoje, coordenar o MDB na região e poder ser candidato a vereador pela segunda vez. Tá. E essa é a terceira vez que você participa, né? Terceira então você foi vez. duas vezes candidato a vereador e uma vez vice-prefeito com o Tonico Vieira. Isso, eu fui uma vez candidato a vereador em 2012. E aí foi uma experiência fantástica, porque eu tive 855 votos. Muito bem, para a foi primeira muito votação, legal. Né? Fiquei como terceiro suplente do partido e uma experiência fantástica ali ao lado de grandes nomes do MDB, como Gilberto França, que era vereador do partido, Tonico Vieira, que é um grande articulador político, um professor, e depois em 2016 disputar como vice-prefeito na chapa do MDB com o Tonico prefeito, que aí foi a oportunidade de, enquanto partido, a gente pregar aquilo que nós acreditávamos, discutir a qualificação da classe política, de ter pessoas mais preparadas, seja no legislativo, seja no executivo, mas pessoas que pudessem fazer uma entrega real da política pública. E agora em 2024, eu disputo novamente as eleições como candidato a vereador no MDB, partido que eu escolhi militar, fazer política há tanto tempo, só que diferente daquele mais jovem, agora eu tô com 36 anos, lá com 24 anos, sem a formação adequada, sem as experiências adequadas, hoje muito mais maduro e preparado para isso.
Claro. Tem uma frase, Paulo, e aqui nos bastidores a gente estava comentando. Já me contou, eu gostei, achei O deputado Alceu Moreira, ele fala uma frase que para mim faz muito sentido. Ele fala o seguinte: as mãos, elas não fazem aquilo que a cabeça não sabe. E eu entendi porque em 2012, graças a Deus, eu não venci as eleições. Porque eu não estaria preparado com conhecimento e muito mais com vivências. E essa foi a grande pegada, porque eu pude primeiro me preparar. E eu falei, cara, eu preciso estudar. Já que eu quero estar lá na Câmara, ou no Executivo, ou seja onde for, já que eu quero tanto participar da gestão pública, eu entendi que eu precisava de conhecimento. E aí eu fui estudar, porque eu precisava da minha carreira também, para não depender da política. O professor Tunico Vieira, quando eu estive com ele, com o coronel Edson Sardano, os dois sempre tiveram a mesma opinião. Eles falavam o seguinte: você não pode depender da política, Bruno. Tem a sua profissão, tem a sua carreira, para que você possa dizer não quando tiver que dizer não. E sim, com convicção do sim. E aí eu fui estudar. Então eu me formei em administração de empresas, me pós-graduei em gestão pública, fiz minha segunda pós em ciência política, fiz minha terceira pós-graduação que eu terminei esse ano em gestão e políticas públicas municipais, com o objetivo de adquirir conhecimento. Já que eu quero tanto estar lá, eu falei, cara, eu preciso estar qualificado para isso. Para sentar na mesa com outros vereadores e vereadoras eleitas e falar, vamos pensar a cidade. E é claro que o conhecimento sem a prática, eu também entendi que não me daria condições. E aí, graças a Deus, tive algumas vivências. Muito cedo, em 2013, fui coordenador de juventude em São Caetano. Em 2014, fui trabalhar com o então deputado estadual Baleia Rossi na Lesp, com o Jorge Caruso. Super escola, né? Super escola. Em 2015, a convite do professor Gabriel Chalita, fui para a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, e aí foi minha primeira passagem na Prefeitura de São Paulo, onde eu fui assessor parlamentar, chefe de gabinete e cheguei a secretário na cidade com 26 anos. Olha aí, secretário do quê? De assistência social. Que legal. Desculpa, da pessoa com deficiência. Depois venho para a cidade, disputo como vice-prefeito. Em 2017, a convite do presidente Paulo Scaff, da Fiesp, do SESI e do Senai, fui trabalhar com ele como assessor de relações governamentais, fiquei com ele 2 anos e meio, atuando ali na Fiesp, falando de desenvolvimento econômico, empresas, empreendedorismo, educação, cultura, esporte, pautas que eram muito legais. Atuei na coordenação da campanha dele em 2018 para o governo do estado. Em 2019, venho para São Bernardo, numa articulação política e a convite do prefeito Orlando Morando, para ser secretário adjunto da assistência social. Fico na cidade de São Bernardo, e aí foi minha primeira vez de atuar na cidade que eu amo, que eu cresci, que eu nasci e etc. E foi muito legal, porque assistência social é de fato a política pública que chega na galera. Sabe, é que importa, cuida das mais pobres, de quem mais precisa, que está em vulnerabilidade. Paulo, é incrível você ver a política pública funcionando ali. E aí foi uma experiência fantástica, num curto espaço de tempo, porque o deputado, então estadual Baleia Rossi, vira deputado federal em 2014 e em 2019 ele é eleito presidente nacional do MDB. E aí ele me convida para ir para Brasília com ele. Poxa, quando ele me convidou, eu falei, puxa vida. Brasília, deixei não dá pra falar não, né? E fui para Brasília com ele, onde eu fiquei 2 anos. E aí, pós-pandemia, em 2022, o então prefeito Ricardo Nunes ele assumiu a prefeitura em 2021, com o falecimento do Bruno Covas. E aí a gente perdeu um grande quadro político nacional. O Ricardo, vice-prefeito, assume, enfrenta a pandemia em 2021 e em 2022 me convida para fazer parte do governo com ele. O prefeito Ricardo Nunes é um amigo pessoal. É uma pessoa que eu conheço desde 2011. Foi um vereador eleito em 2012. É um cara fantástico, visionário, trabalhador, dedicado. Será reeleito prefeito na cidade de São Paulo pelos grandes feitos e por todas as realizações que ele tem hoje na cidade de São Paulo. E aí ele me convida, eu saio de Brasília, volto para a cidade de São Paulo para trabalhar com ele. Volto a morar em São Bernardo, pertinho de casa, com os pais, com a minha esposa. E agora, na Prefeitura de São Paulo, comecei na São Paulo Regula, que é a maior empresa de concessões da América Latina, cuidando de concessões, PPPs, onde eu vou para lá como secretário executivo, depois sou promovido a diretor. E aí, em 2023, o prefeito Ricardo Nunes convida o Taka Yamauchi, que é aqui de Diadema, amigo nosso também, para assumir a presidência da SP Obras, que é uma empresa pública da Prefeitura de São Paulo que gerencia praticamente 80% das obras que acontecem na cidade. Obras na educação, obras de mobilidade urbana, obras nas pontes e viadutos, enfim, uma infinidade de obras que ajudam hoje a melhorar a qualidade de vida do paulistano na cidade de São Paulo. E quando o Taka topa esse desafio, o Taka que é candidato a prefeito em Diadema, e é quem eu tenho certeza que vai vencer as eleições lá também, para melhorar e resgatar a dignidade da cidade de Diadema, o Taka ele vai e o prefeito entende que para apoiá-lo nessa nova fase, seria necessário
que eu fosse para lá e assumisse como chefe de gabinete. E aí eu saio da SP Regula, vou para São Paulo Obras, que é onde eu estou até hoje. Estou de férias, saí de férias agora para disputar as eleições em São Bernardo, mas muito feliz com essa trajetória em 16 anos, de ter vivido tantas aventuras políticas, ocupado esses espaços, poder ter me capacitado, porque é exatamente isso que eu acredito. Na qualificação dos quadros políticos para exercerem suas funções, seja no legislativo, seja no executivo, para que a gente tenha pessoas falando o que é possível ser entregue, para a gente evitar as falsas promessas dos políticos que não têm, talvez, o currículo adequado, as ideias adequadas, os projetos adequados, e com isso prometem aquilo que não são competência dele ou dela, e é por isso que somem durante 4 anos. É por isso que eu trabalhei tanto na formação de um currículo acadêmico e de trabalho, para poder chegar hoje aqui e dizer, olha, tenho 16 anos de serviços prestados. O meu pedido para todo mundo, por onde eu passo, é compara. Em São Bernardo do Campo, Paula, são 500 candidatos a vereador e a vereadora. Para 28 cadeiras. Para 28 cadeiras. É muita gente. É mais difícil que passar na USP. Com certeza. E o que eu tenho pedido para a galera? Cara, leia, compara, conversa. E se existirem currículos melhores do que o nosso, cara, abraça essa pessoa. Luta por essa pessoa, apoia essa pessoa, pede voto para essa pessoa. Defenda causas, movimentos, coisas que façam sentido, para que a gente possa qualificar o espaço. Mas também, se ao comparar não encontrar, dá uma chance para a gente. E aí a gente vai ter uma oxigenação da Câmara. A gente vai ter uma renovação, não só por idade, mas de mentalidade. Você falou aqui um pouco da gente entrar no ar, que você espera uma qualificação do vereador, né? Porque a gente tem realmente uma coisa de troca, né? Total. Antes a gente tinha aquela cesta básica e hoje você tem a troca de serviços mesmo, né? Então o que você espera é ter essa oportunidade de mostrar que o vereador precisa fazer mais. Paulo, o que eu acho que a galera tem que ter a consciência, e assim, pela minha experiência, tá? O que eu tô vivendo hoje andando a São Bernardo do Campo, a minha cidade, os 4 cantos da cidade, é que ninguém gosta de política. E tá tudo bem, não tem problema, pode não gostar. Mas a verdade é que enquanto você não gosta, nós seremos governados por quem gosta. Se as pessoas que se consideram pessoas de bem se afastam do processo, aquelas que querem viver da malandragem vão ocupar esse espaço. É só isso. E aí não adianta ficar reclamando, nenhum mandatário veio de Marte. Nenhum veio, pousou ali e assumiu o mandato. Muito pelo contrário, essas pessoas foram eleitas. Seja a estratégia que for, essas pessoas ganharam, venceram as eleições. É mérito delas. Agora, enquanto a gente não parar para pensar um pouco que se a pessoa não sabe qual é a função que o vereador exerce, se ela não sabe quais são as qualificações que ele precisa, como a gente estava conversando aqui fora antes, poxa, lá em São Bernardo do Campo, toda a assessoria de vereador, por um acordo com o Ministério Público, precisa ter diploma universitário, precisa ter uma graduação. Sensacional. O vereador não, porque a Constituição diz que todo mundo pode concorrer, seja quem for. Só que se a gente parar para pensar, já que a gente vai escolher alguém, por que não escolher pessoas capacitadas? Porque para trabalhar com a gente, seja onde for, Paula, você no jornal Nossa Cidade, se for contratar um jornalista, um fotógrafo, alguém de mídia, você vai olhar o currículo para saber se minimamente essa pessoa tem condição. Agora, para governar, para nos representar, qualquer um serve. Cara, é sério isso? Você tem informação do número de vereadores que não tem informação? Não, eu não sei, mas é uma boa pesquisa a gente fazer, hein? Essa é uma boa pesquisa para ser feita. Porque é esse o despertar que a gente precisa. Cara, calma aí, eu vou escolher alguém para governar, para me representar. Poxa, mas tem uma pessoa aqui na minha rua que ele é muito gente boa. Né? Pô, esse líder de bairro é um cara que, me ajuda quando eu preciso. É o cara que eu acesso, que me responde. Poxa, o cara é muito bom. É o cara que dá o leite. É o cara que, consegue a cesta básica. É o cara que consegue quebrar o galho. É o cara que faz o favor. Poxa, que bom que essa pessoa existe também. Ele é um excelente líder de bairro. Talvez para o executivo ele seria um grande assessor de governo local. Poderia ser alguém que vai atuar na resolução dos problemas. Mas a Casa de Leis, a Câmara Municipal, é uma casa para pensadores. São pessoas que têm que ter a capacidade de formular ideias, formular leis, desburocratizar, criar novas situações, sugerir ao executivo aquilo que precisa ser feito, fiscalizar aquilo que está sendo sugerido e feito pelo executivo, ter a capacidade de captar recursos, construir pontes.
tem que ter gente capaz de olhar e analisar o orçamento da cidade. Sim. Porque é isso que as próximas legislaturas farão. Sim. Seja o executivo apresentando a sua proposta, mas é a Casa de Leis que vai votar o orçamento de 26 a 29. Sim. É isso que vai mudar a história de qualquer cidade. Agora, quem a gente vai escolher? Em São Bernardo, são 4 candidatos a prefeito, são 500 candidatos a vereador e a vereadora. É um cardápio gigantesco. Eu entendo que não é todo mundo tem a paciência. Deixa eu olhar um por um, deixa eu comparar. Mas, diante de um cardápio tão amplo como esse, não é possível que não tenha ninguém que represente, no mínimo, algum anseio seu. Por isso, o nosso convite sempre é esse. Nós temos uma casa de leis, que é uma casa de pensadores. Vamos escolher pessoas que estejam preparadas a ajudar a pensar a cidade do presente, mas principalmente a cidade do futuro. Sim. Porque é isso que a gente está vivendo em São Bernardo do Campo hoje. A gente precisa repensar o modelo de uma cidade que está perdendo suas empresas, suas indústrias, que está diminuindo a capacidade de desenvolvimento, de compra, de qualidade de vida. A cidade que tem o DNA do trabalho, da indústria automobilística, da metalurgia, de grandes empresas, está se tornando a cidade do supermercado, a cidade da farmácia, a cidade dormitório. Sim. Não está gerando riqueza, não está gerando emprego, não está gerando renda. A gente está olhando para os nossos jovens e a perspectiva deles de olhar para o futuro é, cara, onde eu vou trabalhar? Eu vou ficar aqui por quê? Qual é a mão de obra que a gente está gerando? Que qualificação a gente está dando? Essa Câmara Municipal que será eleita este ano e o novo governo local, eles precisam pensar os problemas do presente, é claro, mas a gente vai ter que eleger pessoas que tenham a capacidade de olhar para a cidade do futuro. Você falou que você tem muito esse mantra do seja inspiração para alguém hoje. E aí, dentro dessas plataformas de propostas, você falou que é fundamental você pensar a cidade num todo, né? Porque você teve essa experiência com assistência social e com pessoa com deficiência. Mas como que é esse pensamento do todo? Como é que você interliga tudo isso? Paula, na verdade, o que eu entendo como gestão, e aí é a minha visão do executivo, não vou nem falar do legislativo. Eu acho que o executivo ele vai ter que ter uma pauta ampla e sempre procurar trabalhar de forma intersecretarial. Eu costumo dizer que quando a gente está na gestão, a gente passa mais tempo apagando incêndio do que construindo políticas e fazendo aquilo que precisa ser feito. Só que se a gente não tiver essa integração entre as secretarias para que políticas públicas sejam feitas de uma forma diferente, nós não teremos resultados efetivos. Eu vou te dar um exemplo da cidade de São Paulo e o que a gente tem feito ao lado do prefeito Ricardo Nunes, e é por isso que eu tenho a certeza absoluta que ele será reeleito prefeito da cidade. Um exemplo básico, educação. Na educação, o que foi pensado lá? Cara, a gente precisa trazer a educação e a saúde para o mesmo espaço. E havia, claro que existe, uma certa impressão. Cara, o pessoal da saúde quer vir aqui na educação e querem que a gente pague a conta. E a saúde fala, como é que eu vou entrar aqui se eu já tenho um monte de problema para pagar de incêndio ali? Só que ali teve um momento de integração do governo e a gente levou para a educação municipal da cidade de São Paulo o quê? Todas as crianças, quando começa o ano, todas, passam por uma consulta oftalmológica. Para o quê? Para ver se ela tem ou não tem alguma deficiência ali, que precisa de óculos, precisa de uma cirurgia, etc. 100% delas passam. E 100% delas passam também por uma análise auditiva. Ou seja, ela entra na escola, passa por isso. A cada 10 crianças, no mínimo 3 têm algum problema. Se for uso de óculos, a prefeitura já dá o óculos para essa criança. Se for por problema auditivo, a prefeitura dá o aparelho para essa criança. Porque a gente sabe que na sala de aula, a gente está vendo aquela pessoa que talvez está fazendo bagunça, talvez não sei o quê. É por quê? Ou porque ela não está enxergando bem, ou porque ela não está ouvindo bem. E isso prejudica o crescimento dela, o desenvolvimento dela educacional. Hoje, quando a gente vê essa integração da educação com a saúde funcionando na cidade de São Paulo, nenhum gestor agora vai ter coragem de tirar isso do plano. Porque isso funcionou. E essa interação entre secretarias é o que funciona. Sim. Mas foi alguém que teve uma visão, e aí eu tenho que parabenizar aqui o professor Diogo Soares por isso, para juntar essa galera na mesma mesa e falar, calma, eu sei que está todo mundo apagando incêndio o tempo todo, mas vamos concentrar aqui e vamos ver como que a gente faz isso. Agora, a Câmara Municipal ela tem um outro papel fundamental, é como que eu crio projetos de lei que funcionam? Como é que eu desburocratizo o processo? Um exemplo disso aconteceu em Santo André, e aqui em Mauá teve um vereador que propôs isso também, que é o vereador Leonardo Alves, que é o CEP digital, como uma ferramenta
de dar voz às pessoas sem endereço da cidade, Sim. trazendo dignidade para essas pessoas. São essas ideias que são inovadoras, que são fáceis de executar, que a gente precisa trazer para perto da realidade das nossas cidades. Só que se a gente não furar essa bolha, trazendo pessoas qualificadas para o processo, a gente não vai alcançar esse resultado. E aí, é claro, vai ficar aquela impressão de que político não faz nada, de que político não trabalha, de que político não só ganha muito bem e não tem resultado nenhum. Esses dias mesmo, cruzei com um cara e falou assim, pô, não é justo, eu trabalho de domingo a domingo e não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu também. Eu trabalho de domingo a domingo e eu trabalho muito para fazer hoje o que eu faço, para dar respostas das coisas que a gente faz. E outra, a gente está aqui hoje para qualificar esse processo. Sim. Talvez essa impressão de que político não faz nada é porque nós estamos escolhendo os políticos errados para nos representar. Eu entrevistei aqui o Diego Cabral, que foi quem trouxe para Santo André, né, a ideia do CEP digital. E para quem está em casa e quer saber um pouco mais, é que na verdade a gente tem uma série de comunidades espalhadas por todas as cidades do ABC. E quando você não tem uma conta de luz, uma conta de água, não tem uma confirmação de endereços, você não consegue comprar algo na sua casa. Quando a gente não tá nessa situação, a gente nem pensa que isso existe, mas existe e é muito comum. Muito. Então, o CEP digital, na verdade, é um programa que você consegue fazer com que pela geolocalização você consiga emitir para que as coisas sejam entregues na sua casa. Então, você compra online em qualquer empresa e consegue que isso seja entregue na sua casa. Exatamente. Mas é preciso de alguém que faça essa parceria para trazer o Google, o Waze... Tudo. Na verdade, o CEP digital ele nasceu de uma proposta das empresas. Então, Amazon, Shopee, Mercado Livre, Ali, não sei o quê, todas essas empresas tinham uma dificuldade. Porque o Correio no Brasil ele tem uma prerrogativa, Paula. Ele pode dizer aonde existe zona de risco e aonde não existe. E aí, na maioria das cidades, eu vou dar um exemplo de São Bernardo, grande parte da cidade é considerada zona de risco pelo Correio. Ou seja, você compra alguma coisa por essas plataformas, você tem que ir no Correio para buscar. Não entrega na sua casa. Não chega na sua casa. E aí que as plataformas começaram a pensar, poxa, a galera tá deixando de comprar porque eu prometo entregar, porque eu peço aqui eu tenho uma taxa e não tá sendo feita. E aí nasceu uma empresa chamada Na Porta. E essa empresa desenvolveu uma metodologia onde ela consegue mapear residência por residência e a partir desse CEP digital, entregar o produto na porta da pessoa. O que o Diego Cabral teve de ideia brilhante e a gente quer replicar isso para São Bernardo? Foi pegar esse CEP digital, tornar ele uma política pública. Hoje em Santo André, qualquer cidadão que tem acesso ao seu CEP digital, ao seu Plus Code, que chama, ele vai lá num cadastro na prefeitura hoje, seja numa OBS, numa UPA, numa escola, etc. Tem o campo CEP digital. Ele não precisa mais pegar emprestado com a tia, com o tio, com o primo, com o dono da casa. Né? Dignidade para a pessoa, poxa. Agora ele pode ligar para um SAMU e falar, tá aqui meu CEP digital. Quando o Diego falou isso, fiquei impressionada. Eu não tinha pensado nisso. Exato. Porque antes é como? Eu moro na Viela 2, Casa Amarela 3, tal. Poxa, como é que esse SAMU chega? Agora não. Demora, né, ele passa o CEP digital, vai chegar. E outro, o mapeamento disso funciona assim, com detalhe. Assertivo mesmo, é muito bacana. Essas são ideias que a gente pode replicar. Ontem, numa reunião... Coisa boa a gente copia, claro, né? Eu falo assim, cara, eu não preciso ser nenhum gênio da política, Paulo. Eu não preciso ser nenhum, sabe assim, guru. Não tô falando isso, não. Tem muita coisa acontecendo nas cidades do lado que a gente pode trazer pra cá, pra fazer real, pra transformar numa realidade. É só a gente entender, estudar e estar preparado para uma discussão dessa. E eu acho que a gente tem muitas chances de fazer isso acontecer. A gente está com muita disposição e acho que com uma experiência de vida de 16 anos de ativismo que podem agora ser realmente diferentes para o processo. E a gente quer contribuir. Eu acho que essa é a vontade que a gente tem enquanto MDBista, enquanto morador de São Bernardo, em alguém que ama a cidade, vive a cidade, mora na cidade, de fazer uma contribuição real num papel que não é todo mundo que quer fazer, mas que a gente está muito disposto hoje a se colocar e construir a várias mãos um processo diferente. Que é assim que se faz mesmo, né, na cidade. E aí, quando você me mandou aqui as suas informações, Bruno, você deixou bem claro, assim, né, Gabriel é cristão, casado com Amanda e filho do casal de cearense Joel e Silmara. Isso. Então você é, tipo, família, é isso? Família total. Porque
Quando eu decidi me filiar ao MDB, Paulo, a primeira pessoa que eu conheci foi o Tonico Vieira. E o professor Tonico, ele falou assim, Bruno, você quer fazer política mesmo? E era muito engraçado, assim, porque qualquer um que você chegar hoje fala, eu quero me filiar ao MDB, ou quero me filiar a um partido político. Filie agora. Nossa, nem pergunta nada. Tropeçou já. Se cair seu RG lá, meu amigo. Tinha pego uma vacina. E ele fez um papel inverso. Quando a gente procurou se filiar, ele chamou para uma reunião, como se fosse uma entrevista, e ele fez assim, Bruno, você quer mesmo fazer política? Eu falei, quero sim, professor. Ele falou, então vou te dar 2 dicas. Primeiro, tenha a sua carreira e a sua profissão. Eu falei, olha, isso aqui eu já estou formado, eu trabalho assim, assim, assado. Segunda coisa, chame a sua família, reúna a sua família, converse com eles. Porque se você não convencer os de dentro, os de fora, você jamais vai conseguir convencer. Bacana. E aí, quando eu chamei minha família para essa conversa, a partir dessa orientação, eu fiz uma conversa muito legal com todos eles. Então, minha mãe, meu pai, meu irmão Renan. E aí a gente foi construindo junto com a família. Por isso que a minha primeira candidatura foi uma candidatura muito bacana. Porque foi a família, os amigos mais próximos, um bando de moleque na rua. 855 votos. E aí fizemos uma eleição muito bacana. Com 24 anos. E o que deu pra gente condições de ocupar depois outros espaços. Bacana. E aí, claro, percorrer esses últimos 14 anos da forma que eu já contei aqui pra você. E aí, como é que tá sendo ser coordenador do MDB? Porque campanha eleitoral já é uma maluquice que eu tocando só nossa, vamos combinar. Como é que tá sendo essa uma loucura. São quantos candidatos? Hoje o MDB na região do ABC, na última eleição, nós não elegemos nenhum vereador, Paulo. Foi um resultado abaixo difícil, da nossa expectativa. Né? Porque nós trabalhamos muito, principalmente nas cidades de São Bernardo, Santo André e na cidade de Diadema. Fizemos um trabalho muito bacana, mas infelizmente nós não alcançamos os resultados. Por exemplo, em São Bernardo, a gente não elegeu 1 por 50 votos. Nossa. Em Santo André, nós fizemos o mais difícil, que foi fazer o quociente eleitoral, só que o Diego Cabral acabou não fazendo os 10%. E em Diadema, nós tivemos uma candidatura muito fortalecida com o Taca para prefeito, só que pelo PSD, só que a gente não conseguiu eleger nenhum vereador na chapa do MDB. Enfim, foi uma experiência boa, o que não faltou foi muito trabalho, muita dedicação. E o deputado Baleia Rossi entendeu isso e falou, olha, continuem dando sequência no que vocês construíram até agora. Então hoje nós temos uma nova realidade. Hoje o MDB tem chapas de vereador formada nas 7 cidades do ABC. Nós tínhamos 0 vereadores. Na janela, 8 vereadores vieram para o partido. Então nós já saímos agora de 0 para 8. Eu ia falar, lá em Mauá a gente tem o Renan 3. Pessoa, o Chiquinho do Zaira e tem mais um que... agora fugiu aqui. Também fugiu o nome agora. Mas são Mas 3 já vereadores. Já passou para 8. Já passaram para 8 vereadores na região. Tá. Eu, Bruno, como você coordenador... Que se você conseguir pelo menos manter, já é um golaço. Uau. Mas hoje, a realidade do partido nessas cidades é que nós vamos eleger, eu acredito, de 12 a 15 vereadores na região, o que vai ser um número muito bacana. Por quê? Nós temos uma candidatura, uma chapa muito forte em São Caetano, onde nós não temos vereadores. Eu tenho certeza que nós vamos eleger no mínimo 1, mas dá para a conta lá é para eleger 2. São Bernardo, nós já temos um que veio, que foi o vereador Glauco Braido. Eu tenho certeza que nós faremos 2 vereadores na cidade, no mínimo 2 vereadores na cidade. Em Santo André, nós temos 3 vereadores. Eu tenho certeza que nós faremos 3. E eu acho que elege um 4º vereador na chapa formada, liderada aí pelo Grilo e pelo nosso vereador presidente da Câmara, que é o Carlos. Então, eu acho que nós temos um time muito forte. Em Mauá, 3 vereadores liderados pelo Chiquinho. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos multiplicar, acho que faz mais de 3. Em Ribeirão Pires, nós faremos no mínimo 2 farão, tenho certeza. Lá nós temos o vereador Rato no MDB, então acho que a gente faz um trabalho muito forte. E em Rio Grande da Serra, nós vamos ter ali, pelo menos, no mínimo um vereador eleito, eu tenho certeza que a gente faz. E em Diadema, com a candidatura do Taca a prefeito pelo MDB, surfando o efeito Nunes, que a nossa região vai viver, como aqui nós assistimos às eleições da cidade de São Paulo, o efeito da capital é notório aqui. Então o Ricardo Nunes vem com uma candidatura muito forte pelo MDB, a gente tá vendo isso na televisão, isso vai ser muito fortalecido e isso vai fortalecer a candidatura do Taca em Diadema e, claro, possibilitar, porque a gente já trouxe um vereador com mandato, que foi o Cabo Ângelo. Com certeza eleger no mínimo 3 vereadores na cidade. Nessa conta, eu acho que a gente faz no mínimo 12 e pode chegar a 15 vereadores e eleger um prefeito. Que é o Taca. O Taca em Diadema. Quer dizer, a gente tem hoje, dentro dessa coordenação que nós fizemos, com o apoio do Grilo, do Taca e de tantos outros líderes aqui da região,
a possibilidade de resgatar o MDB de uma forma muito bacana. O Kiko Teixeira veio pro MDB, que foi prefeito em Rio Grande da Serra, prefeito em Ribeirão Pires, então é um cara que veio pro MDB. Então a gente está muito bem articulado na região, muito bem posicionado na região enquanto partido, para resgatar essa força do MDB, que é gigante no Brasil, que passou por um momento de dificuldade na região, mas que agora eu acho que se coloca de novo no outro patamar, para a gente desenhar depois 26, 28 e olhar a região a médio e longo prazo. E aí, em São Bernardo, vocês não têm candidatura própria? Não, não temos. E quem você acha que ganha para a Prefeitura de São Bernardo? Paulo, o nosso projeto político de uma São Bernardo que olha para frente tem como porta-voz, tem como mentor e líder nesse processo o deputado federal Alex Manente. O deputado Alex Manente é um cara com 20 anos de vida pública, foi o vereador mais votado da história da cidade de São Bernardo do Campo, e eu tenho certeza que esse ano nós vamos quebrar o recorde dele. Foi um desafio que ele colocou para toda a coligação, de um dos vereadores que hoje fazem parte dessa coligação, quebrar o recorde que ele fez há tantos anos atrás. Ele foi 2 vezes deputado estadual, está no terceiro de deputado federal. É um cara que contribuiu com a cidade. Ele já trouxe quase 200, 300 milhões de emenda para a cidade, investimentos reais na saúde, em obras, em tantas áreas importantes da cidade de São Bernardo do Campo, e é um cara que se capacitou ao longo do tempo. Eu vejo que a nossa São Bernardo do Campo, ela tem um paradigma. Eu costumo dizer que o Luiz Marinho foi um bom prefeito, o Orlando foi um ótimo prefeito, e o próximo prefeito de São Bernardo precisa ser excelente. É por isso que eu acredito que deva ser o Alex Manente. Para que ele possa, diante de todas essas articulações que ele fez, diante das capacidades, habilidades que ele construiu ao longo do tempo, ser uma pessoa que terá uma interlocução muito forte na região, porque lembrando, São Bernardo não é uma ilha, Santo André não é uma ilha, ou a gente pensa a região de forma integrada, ou nenhuma das cidades vão se desenvolver, todos nós ficaremos apagando incêndio nas suas cidades. A gente precisa pensar de forma macro. O Alex tem um amplo acesso ao governo do estado, junto ao governador Tarcísio. É um cara, enquanto deputado federal, sabe onde está o recurso junto aos deputados, junto aos senadores, no governo federal. E é um cara que criou conexões internacionais para que a gente possa atrair, de fato, investimentos para a cidade de São Bernardo, para ela voltar a crescer. A gente sabe que a indústria no mundo está derretendo, o modelo está mudando. O que vai ser de São Bernardo? Qual é o novo DNA da cidade? Como uma cidade que está tão perto do Porto de Santos, do aeroporto da capital, um anel viário fantástico, como que a gente pode atrair novas empresas, novas indústrias para tornar São Bernardo um grande hub logístico, com tecnologia, com inovação, com investimentos reais na formação das novas mãos de obras que vão ser necessárias para a cidade? Como é que a gente pensa os empregos do futuro? A gente vai ter que resgatar esse DNA da cidade do trabalho para não deixar São Bernardo se tornar a cidade dormitório que está se tornando. E esse nome para governar uma cidade que é a 4ª maior do estado, a 14ª do país, 7 bilhões de orçamento, a nossa cidade não pode estar nas mãos de qualquer um. A gente precisa de alguém que esteja preparado e à altura do tamanho que São Bernardo tem. E aí, nesse sentido, nós do MDB entendemos que o deputado Alex Manente é o cara mais preparado para exercer essa função diante desse histórico, diante desse currículo, diante das entregas que ele já fez. E é por isso que a gente aposta tanto nele como prefeito, para que a gente possa dar a São Bernardo um olhar para o futuro de uma cidade que vai voltar a crescer, a voltar a se desenvolver economicamente, mas com um olhar e uma profunda responsabilidade social, principalmente com desenvolvimento humano e social, para que a gente possa cuidar daqueles que mais precisam, mas para a gente dar também oportunidades e combater as desigualdades. Que é fundamental quando a gente pensa na cidade do futuro, né? É isso. Bruno, quero muito agradecer a sua presença aqui. Vou encerrar o bate-papo, gente, que ele me pediu pra gente fazer 30 minutos, já passei, já deu 35. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo até aqui, trazendo suas propostas. Espero que a gente possa conversar no futuro, para a gente saber como é que foi, quais são os novos projetos para a Câmara. Deixamos as portas abertas, então muito obrigada por ter vindo. Paulo, quero te agradecer de verdade, ao Márcio também pelo espaço, ao jornal Nossa Cidade. Muito bacana poder estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que nós acreditamos. Muito obrigado por esse espaço e parabéns, porque isso que vocês estão fazendo, abrindo para que pessoas possam expressar aqui suas ideias, mostrar quem são. Eu acho que isso é fundamental para valorizar a democracia, a pluralidade de ideias. Isso faz toda a diferença para a nossa região, que ainda não tem uma TV aberta, que ainda assiste a propaganda política da capital. Cara, a gente precisa mudar essa realidade e valorizar as mídias locais. O que vocês estão criando como conteúdo é fundamental para que a informação chegue e a gente consiga quebrar tabus. Por isso, parabéns, que Deus abençoe vocês e contem sempre conosco. Obrigada.
E assim como o Bruno Gabriel falou, gente, por favor, a gente é um canal pequeno, mas é a gente quem está levando a informação de relevância para que vocês conheçam os candidatos, possam conhecer melhor as políticas. Então, se você ainda não curte nosso canal, por favor, clica aí e se inscreve para não perder as próximas, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.